Mais um dia de lateralização dos mercados durante essa terça-feira e no vídeo de hoje eu aproveito para comentar um pouquinho com vocês o que foi falado nessa segunda e também nessa terça-feira por alguns dirigentes do Fed em relação às políticas monetárias que poderão ser implementadas agora no dia 14 de junho. Tivemos algumas mudanças nesse cenário que é válido a gente falar. Tivemos também alguns dados econômicos sendo reportados durante essa terça, como por exemplo esse índice de sentimento econômico na Alemanha e também na Europa que caiu de acordo com as expectativas, mas bem mais do que se esperava, o que deixa no ar aquela possibilidade de uma recessão no horizonte. Falamos sobre tudo isso, um pouco sobre regulamentação dentro do mercado dos criptoativos, altcoins e muito mais. Vejo vocês logo após a vinheta. Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Antes de mais nada, já peço a você que me assiste para que deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva se ainda não for inscrito e, claro, deixe um comentário aqui na aba de comentários, caso esse conteúdo tenha servido para você de alguma forma. Se você gostou das informações trazidas, deixe aqui um comentário, uma sugestão ou até mesmo uma crítica, também ajuda bastante aí no engajamento. Bom, basicamente vimos nas últimas 48 horas com essa reabertura dos mercados, Bitcoin bem lateralizado ali no patamar de 26.600, 26.700 até os 27 mil dólares, não demonstrando ali uma grande oscilação no seu preço, muito por conta aí também de uma agenda econômica bem tranquila, bem morna, como a gente já esperava, e eu falava para vocês sobre isso nesse último domingo, o vídeo mais recente aqui no canal que eu fiz. Bom, o que tivemos nessa terça-feira? Tivemos uma bateria de dados econômicos sendo divulgados, dentre eles os mais importantes que eu alertava vocês: percepção econômica tanto da Alemanha, motorzinho da Europa, como também da zona do euro. E de acordo com as projeções, que inclusive já eram pessimistas e negativas, inclusive eram pessimistas pela primeira vez desde o final de 2022, eu falava com vocês sobre isso, e basicamente essa percepção econômica passa para a gente uma projeção dos investidores institucionais europeus para aí mais ou menos daqui 6 meses na economia local, e como a gente pode notar, a projeção era abaixo de zero, o que significa que existe um pessimismo. A projeção era de -5 e veio em -10, ou seja, dobrando a projeção negativa que já se via lá na Alemanha. E isso é muito por conta dos apertos monetários que têm sido feitos pelo Banco Central Europeu. A gente sabe que muitos apertos já foram feitos durante o ano de 2022 para conter a alta inflação. Durante o ano de 2023 o mesmo também tem sido feito, e não parece que eles estão perto aí de finalizar esse ciclo de alta de juros. Inclusive já discutem para a próxima reunião mais um aperto monetário, e obviamente a inflação ainda bem longe de chegar ao seu patamar aceitável de 2% anual. Muito provavelmente ainda veremos outros apertos por parte do Banco Central, e é normal, quando você aperta a economia, ele dá sinais de fraqueza, e é isso que a gente está vendo por aqui. Basicamente uma percepção econômica muito ruim na Europa, podendo inclusive resultar em uma recessão moderada por lá. Outro dado bem bacana também divulgado: dados preliminares de PIB na zona do euro ficaram bem dentro das projeções. Já nos Estados Unidos tivemos a divulgação de alguns dados, como também falas de dirigentes importantes, membros do FOMC. Eu já trago o que foi falado por eles, mas antes disso vimos vendas no varejo serem divulgadas abaixo da projeção para o mês de abril, dado negativo economicamente aí para os Estados Unidos, que dificulta ainda mais os apertos monetários por parte do Fed. A economia começa a dar sinais de fraqueza em diversos aspectos. Vamos ver qual será a decisão aí de políticas monetárias nesse próximo dia 14 de junho. E aí, claro, os mercados aguardam ansiosamente por essa data para saber qual será a política monetária implementada lá nos Estados Unidos. Neste momento, as condições são aqui, de acordo com o monitor da taxa de juros, 82% de chance para que a gente venha a ver uma estabilização das taxas durante a próxima reunião, e apenas 18% para que a gente venha a ver um aumento de magnitude simples aí de apenas 25 pontos base, o que levaria a taxa de juros em 5,25 e 5,50. E conforme eu falava com vocês no meu vídeo mais recente aqui do canal nesse último domingo, eu comentava que poderíamos sim ter uma semana um pouco mais lateral, com menos oscilação de preço, mediante um calendário econômico um pouco mais vazio, isso é, um pouco mais morno. No entanto, eu falava sobre a importância da gente se manter
manter de olhos bem abertos sobre falas importantes de dirigentes ligados ao Fed e membros do comitê do FOMC. Basicamente, membros que possuem direito a voto na próxima reunião do dia 14 de junho. Geralmente, quando eles falam, o mercado presta bastante atenção, porque podem ser deixadas pistas em relação a qual será o posicionamento deles nessa próxima reunião que se aproxima do mês de junho. Para quem não sabe, o comitê do FOMC funciona da seguinte forma: temos um total de 17 membros, onde 12 desses membros possuem direito a voto, que no caso são esses 12 aqui, e esses outros 5 participam, mas não possuem direito a voto. Aqui o que temos durante essa semana: Barkin, que não possui direito a voto, mas que faz parte do comitê, disse durante uma entrevista que está confortável com mais aumentos de juros caso seja necessário, ou seja, muita especulação existe em relação à estabilização das taxas, mas alguns dirigentes que fazem parte aí do comitê votante e também que fazem parte do comitê, mas que não são votantes, ainda entendem que mais aumentos de juros estão no radar caso a economia mostre necessária essas medidas. Na minha visão, dadas as circunstâncias de momento, com uma inflação controlada, alguns sinais de fraquezas da economia, eu não tomaria medidas duras, ou seja, apertos monetários nesse atual momento. Acredito que o Fed muito provavelmente manterá a taxa estável para essa próxima reunião. Assim como Barkin, Rafael Bostic, que também é outro membro alternativo do comitê, disse que quer esperar para ver os dados econômicos ainda do mês de maio e do início do mês de junho. Vale lembrar que ainda esse mês teremos a ata da última reunião do FOMC, teremos dados de PCE, dados importantes relacionados à inflação norte-americana. No início do mês de junho teremos novamente a divulgação de payroll, novamente a divulgação de CPIs, teremos ainda esse mês de maio divulgação do PIB, dentre outros dados importantes como confiança do consumidor, que tendem a gerar aí volatilidades nesse monitor da taxa de juros e mudar um pouco aí a opinião dos membros votantes do FOMC. Finalizando com vocês, Master, que é outro membro também alternativo, não possui direito a voto, diz que o Fed ainda não está no ponto em que pode manter os juros estáveis, ou seja, começar uma estabilização, declarar o fim do ciclo de alta de juros. Ele acredita que essa inflação ainda precisa ser controlada e para que isso seja feito, alguns aumentos ainda sejam realizados. Ele ainda comenta que durante esse ano de 2023 enxerga como muito difícil a possibilidade de corte de juros, o que seria obviamente um sinal bem positivo para o mercado de renda variável. Saindo totalmente do âmbito de macroeconomia e agora falando um pouco sobre regulamentação do espaço cripto nos Estados Unidos, que a gente sabe que é um tema muito complicado. Uma notícia que saiu no dia de hoje que acho válido comentar: SEC, Comissão de Valores Imobiliários nos Estados Unidos, falou que essa questão regulatória, ou seja, as regras claras para o mercado cripto em solo americano, podem demorar anos para acontecer e eles não possuem nenhuma pressa para que isso venha a acontecer. Bom, aqui temos a matéria: clareza regulatória da criptografia pode levar anos nos Estados Unidos. Troca de criptografia predominante da Coinbase reagiu recentemente nos Estados Unidos. Como sabemos, Coinbase enviou uma petição para a SEC pedindo para que ela deixe as regras de forma clara, para que então ela possa listar os seus ativos de forma correta e não sofrer nenhum tipo de penalidades futuras por estar oferecendo ativos que não sejam regulamentados ou que sejam considerados securities, né? Ou melhor dizendo, títulos americanos. Então, basicamente, essa ainda é uma situação muito complicada, muito delicada, onde as regras não são claras nos Estados Unidos, e é por isso que eu sempre falo para vocês que esse processo envolvendo Ripple e SEC, que toma conta do mercado cripto desde dezembro de 2020 e ainda não parece estar próximo do seu fim, no momento que tivermos uma declaração final sobre qual será o vencedor desse caso, o que será de fato considerado um security, o que não será, caso a Ripple venha a se sair vencedora, muito provavelmente isso será uma grande vitória para a indústria cripto, não só para a XRP, mas sim para outros tokens também que hoje são considerados, na
visão da SEC como securities e muitos ainda não sofreram processos oficiais como a Ripple vem sofrendo, mas poderão sofrer em um futuro próximo caso esse desfecho do caso seja negativo. Portanto, muita atenção nesse tema, que tende a ser um tema aí bem comentado e bastante abordado nos próximos meses dentro do mundo cripto. Chegando agora ao último tema do nosso vídeo de hoje, falando um pouquinho sobre opções com criptoativos. Como vocês sabem, eu falava no meu vídeo de domingo sobre a escassez de oportunidades no mercado devido à baixa volatilidade do Bitcoin. Geralmente, quando a gente possui baixa volatilidade, as premiações, principalmente para aqueles que operam vendidos em put, em call, assim como eu, acabam ficando muito desinteressantes. Então a gente teria que se arriscar muito para receber uma premiação muito pequena, o que acaba não sendo compensatório. E por isso eu optei por não realizar nenhuma operação para essa semana, pelo menos até o momento, com a oscilação baixa dos mercados. Caso a gente venha a ver uma mudança nesse cenário, eu trago atualizações para vocês, mas já começa a olhar oportunidades para a semana que vem, regiões aqui interessantes de 23, 24 mil dólares, ou até vendas de call aqui em regiões seguras em 33, 32 mil dólares. Ainda não vou realizar nenhuma movimentação, porque as premiações ainda não estão ideais para a gente se expor ao mercado para uma operação de quase 10 dias de duração. É bastante tempo até o dia 26, que seria a data de vencimento dessas opções, e por isso aguardaremos um pouquinho até o fim dessa semana, muito provavelmente aí sexta-feira. Quem sabe a gente não tem uma volatilidade um pouco maior para que a gente venha tomar uma decisão aí já avisando o final da semana que vem, que já adianto para vocês, de acordo com o que eu vi no calendário econômico, promete também ser uma semana morna no que se diz a divulgação de dados econômicos, né, e possivelmente volatilidades aí dos principais índices da Bolsa Americana, como por exemplo a SP500, etc. Então a gente teve 2 semanas iniciais do mês de maio de bastante volatilidade, dados econômicos importantes, definição de taxa de juros, CPIs, payroll, o que trouxe para a gente oportunidades de operação aqui dentro. Essas últimas 2 semanas do mês parecem ser semanas mais mornas, com mais baixa volatilidade, e por isso a gente acaba optando por não se expor tanto assim, a não ser que o mercado ofereça oportunidades claras para ganhos sem tanto risco ao mercado. Dito isso, a gente vai ficando por aqui. Caso você tenha dúvidas relacionadas a esse mercado de opções ou a outro tema que eu tenha abordado aqui com vocês no vídeo de hoje, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou adorar ler o que você tem a dizer. Uma crítica e uma sugestão também vai muito bem. Dito isso, eu vejo vocês no nosso próximo episódio.